Olá, bom dia a todos. Eu estou muito emocionada porque nós tivemos essa versão Violência em Mulher da Global Network G100 em vários países na Europa, na África, na América Latina, e versões foram em espanhol e inglês. E hoje, pela primeira vez, nós vamos ter essa versão Mulher e Violência em português. Agradeço muitíssimo a nossa Global Chair, Marin Troini, e dizer para vocês que nós somos um grupo que acredita que homens e mulheres estão sempre juntos para que a gente possa atingir a igualdade de gênero. E por isso eu vou começar hoje com o Jorge, que é empresário em energia renovável e comércio exterior, chairman da plataforma Oval Table e também, com muita honra e orgulho, nosso Denim Partner Brasil. Então, para começar, Jorge, a palavra é sua. É um prazer enorme, uma honra muito grande estar aqui com vocês, Lilian. Vocês são fantásticas em orquestrar esse trabalho e eu me sinto muito orgulhoso de poder participar desse time. Eu vou começar com uma história realmente chocante. Eu peço até desculpas, mas é uma realidade que eu preciso contar para vocês. Por acaso, eu fui convidado para participar de um seminário onde tinha mais ou menos umas 24 pessoas, era um retiro espiritual. A maioria eram mulheres, mas também tinham homens, idade média de uns 40 anos, e bem classe média brasileira. E eles convidaram, também por um serviço de atendimento social, grátis, uma moradora da comunidade do Alemão, no Rio de Janeiro. E o depoimento que eu vou expor para vocês é exatamente o que essa moça da comunidade do Alemão do Rio de Janeiro nos reportou durante esse seminário espiritual que eu tive, por acaso, no carnaval passado, onde eu fui convidado como assim uma espécie de mentor dentro desse retiro espiritual. Então, ela é uma moradora da comunidade do Alemão, no Rio de Janeiro. Ela a família é nordestina, e olha que curioso, o pai de descendência holandesa e a mãe de descendência indígena. Então, realmente deu uma misturada de cromossomas e o resultado acabou sendo uma moça linda, de mais ou menos uns 33 anos, loira, de olhos azuis, olhos claros e a pele escura. Então, ela puxou um lado do holandês e um lado indígena. E o fato é que o resultado final, ela ficou realmente uma pessoa muito atraente, muito bonita, 33 anos. Mas isso, na vida dela, a gente nem pensa essas coisas. Virou um enorme de um problema. Ela, como moradora da comunidade, o que quer dizer isso, moradora de uma comunidade? Ela está, na verdade, num universo que não depende de leis e não depende do governo brasileiro. É um mundo à parte, que, na verdade, está sob regras do PCC e de milicianos no Rio de Janeiro. E ela conta com lágrimas, chorando, que ela é continuamente perturbada sexualmente, porque quando um chefe do PCC ou um chefe miliciano resolve ter sexo com ela, não há barreira que segure uma vontade dessa. Então ela, uma cidadã do bem, descendo uma ladeira, indo trabalhar, de repente é importunada e não tem a quem recorrer. É de uma violência. Ela contando, ela chorou, mas assim, um choro doído. Eu fui lá abraçá-la, dar um calor humano para ela. Uma pessoa completamente desiludida de tudo que é homem, achando que todo mundo é do mal. E nós tivemos que tentar convencer ela que ela está vivendo uma situação particular e que isso não é a regra geral de todo mundo. Mas isso é o caso mais extremo de violência que eu vi até hoje. Desculpa relatar isso, mas é uma coisa que aconteceu recentemente. Eu presenciei com todos os sentidos, os sentimentos, essa situação. Então, eu queria compartilhar com vocês o caso de extrema violência, que a gente nem tem consciência, a gente esquece esse Brasil irregular, informal, onde o Estado não participa. Era isso que eu queria contar para vocês. Nossa, Jorge, super obrigada por começar esse debate assim. E eu vou dizer para você que
eu conheci algumas mulheres como ela, e o que me chama muita atenção quando eu conheço alguma mulher que passa por uma situação parecida com a dela, é um olhar vazio, é um olhar sem esperança. Né? E é exatamente por isso que a gente precisa, cada vez mais, criar debates, criar fóruns como esse que a gente está fazendo agora. Eu vou falar que, assim, eu me orgulho muito de fazer parte do G100. Eu participei dessas rodas de debates com outros países, né, tanto da Europa como a África. E uma coisa que você falou que é verdade, Jorge, quando a gente fala, eu sou do Brasil, né, que perguntam de que país você é, então eu falo Country Chair Brasil, e todo mundo, quando a gente fala Brasil, lembra praia, caipirinha, futebol, carnaval, um país hospitaleiro, com uma natureza linda, e não imagina o que nós temos aqui de problemas quando a gente fala em violência contra a mulher. E esse ciclo, por incrível que pareça, eu e a Mara, a gente tem mania de tomar café virtual, assim, bater um papo, e um dia a gente conversando, ela perguntou se eu sabia os índices de violência aqui no Brasil. E eu que sou, né, assim, sou famosa por ser uma pessoa sorridente o tempo todo, é minha marca registrada, o sorriso. Na hora, o sorriso foi embora e a gente começou a conversar sobre violência e aí surgiu esse ciclo de debates, né? Jorge, você quer falar alguma coisa a mais? Porque nós vamos falar sobre violência física, psicológica e patrimonial. Antes de eu passar para o André, você quer falar mais alguma coisa para fechar? Sim, eu posso falar um pouco sobre violência psicológica. Esse seminário, a primeira pergunta que o mestre fez foi: por que você está aqui? O que te motivou você estar nesse retiro espiritual? E a idade média, como eu falei, é em torno de uns 40 anos. Então, a maioria são pessoas, são casadas, coisa do tipo. E elas foram lá porque, obviamente, tinham problemas. E quando elas foram relatar os problemas, outra coisa que me impressionou, estamos falando aqui de uma classe média baixa, sei lá, classe C, alguma coisa desse tipo. A frequência com que as mulheres reportaram, com lágrima nos olhos, que elas estavam lá porque elas sabiam que elas estavam sendo traídas pelos maridos. É impressionante. Eu não tinha consciência da frequência e quantidade desses eventos na vida das pessoas casadas. E a gente percebe, era unânime, muitas contemporizando com a situação, mas querendo sair da situação. Então, é um struggle for survival. Está incomodada, está desamparada, está muito triste e está aguentando, mas gostaria de sair. E quando você vê um evento desse, onde tem 20 pessoas juntas e uma abraça a outra e dá apoio e suporte, como elas são encorajadas a tomarem uma decisão e saírem da relação. E o término do seminário foi muitas dizendo: muito obrigado, vocês me deram a força que eu precisava para tomar uma decisão e terminar com essa situação desagradável e partir para uma nova situação na vida. Então, o resumo que a gente vê, quando as pessoas são isoladas e sozinhas, elas contemporizam com a dor e talvez não tenham a coragem de enfrentá-la. E quando elas se unem, isso dá uma força para elas e elas tomam a decisão radical, enfrentam, porque elas veem outras pessoas enfrentando e também enfrentando e saindo com sucesso, de certa forma, que a vida delas melhorou depois. É aquela famosa frase: é melhor um fim com terror do que um terror sem fim. E elas estão todas vivenciando um terror sem fim. Então, esse é um outro aprendizado que a gente teve desse seminário. Era isso que eu podia contribuir de diferente para vocês. Muitíssimo obrigada, Jorge. Muito obrigada, principalmente porque você é um homem que tem uma sensibilidade feminina. Você conseguiu ter essa empatia com as mulheres, você conseguiu entender as nossas dores, então, parabéns. E não é à toa que você é o meu Deni em partes, né? Bom, eu vou passar, então, para André, que é presidente fundadora do Instituto Super Eco, que é State Chair São Paulo, da Global Network G100, e também é coordenadora do Comitê de Sustentabilidade da OBME. André, agora a palavra é sua. Muito obrigada, Lilian, muito obrigada, Mário. É uma profunda gratidão ao G100, né, pelo convite num tema tão relevante
para mim, pessoalmente, eu já vou explicar por quê. Também agradecer e dizer que eu estou muito honrada, Jorge, de estar diante de você com uma pessoa com tanta sensibilidade, como a Lilian falou, e todas as mulheres que vêm aí nesse painel, né? E queria começar, talvez, dizendo que quando a gente vai falar de violência física, violência emocional e violência econômica, que são os 3 temas do nosso painel, esses 3 tipos de violência estão perfeitamente conectados, né? Uma tem um efeito para outra, porque vou contar muito rapidamente a minha experiência pessoal com violência física e emocional, e a violência econômica me afetou depois, mas graças a Deus por essa força que eu tinha, que entender que eu precisava ser independente na vida, eu consegui sair de uma situação de relacionamento abusivo. Então, eu, com características semelhantes aí o que o Jorge falou, né, o meu tipo físico, minha formação europeia, ou seja, eu tenho uma questão de cultura europeia, mas vivendo no Brasil, trabalhando com causas sociais para mulheres há muitos anos. Eu sofri um relacionamento abusivo com o pai dos meus filhos, que começou a ter um grau altíssimo de violência emocional. Então, muitas vezes a gente passa por um relacionamento e vai vivendo pequenas violências emocionais que a gente não se dá conta que aquilo é uma violência. A gente acha que as nossas emoções não estão bem equilibradas para receber aquilo, então a gente não percebe que aquilo já é um indício que nós precisamos ficar mais atentas do que pode se tornar depois, como foi o meu caso, né? E aqui eu nunca vou falar do que é da outra mulher, né? Eu vou falar daquilo que eu passei, como eu vivi, como eu senti, mas acolhendo as dores e sendo empática com todas as mulheres que passaram por isso, porque são situações e cenários diferentes, mas a violência em si é a violência. A partir dessa violência emocional, que eu não fui percebendo, quando eu já tinha um filho de 4 anos, e aí engravidei da minha filha, e eu acabei sofrendo violência física severa, né, e realmente severa, de quase morte. E isso com uma criança, com meus 2 filhos em casa, te dá um pavor enorme de você não saber se aquilo vai resultar no quê, e nos teus filhos tão pequenos, né, tão miúdos, como a gente diz aí em Portugal. E falar para mim disso hoje, e a Lilian sabe, eu estou sempre com um sorriso no rosto, né, Lilian? Acho que desde a gestação da minha mãe estou sempre sorrindo, e eu encontro no sorriso o ressignificado que eu dei na minha vida, que eu fui transformando ao longo do tempo uma dor profunda em amor profundo, e uma causa, um propósito de vida, que é ajudar e apoiar muitas mulheres a elas saírem não só da situação de violência abusiva, violência física, mas principalmente ter um programa instituído de geração não tem condições, porque a geração de saber que você não está sozinha liberta, né, porque senão a pessoa fica anos isso. Então, essa minha violência física, que foi também emocional o tempo todo, ela resultou em algumas coisas para a gente conversar aqui, que é, quando você sofre isso, um dos primeiros sentimentos que você tem é culpa. Você acredita que você é culpado por aquilo que aconteceu, você permitiu que aquilo acontecesse com você, foi a sua escolha estar com aquela pessoa e permitiu. Quando essa culpa fica remoendo ali, vem o medo, vem a culpa, vem a insegurança, o que eu vou fazer com isso? E vocês percebem, eu sou uma pessoa aculturada, sou uma pessoa com muito discernimento, mas eu não denunciei o meu agressor na época, porque eu viajo muito a trabalho, meus filhos eram muito pequenos, e eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa com os meus filhos. E para mim, não ver mais os meus filhos era pior do que a violência e a dor que eu estava sofrendo. Olha só como é que isso vira num cenário, né? Parece quase que um filme assim, daquele de terror. Você começa a pensar um sistema em torno daquela violência, e a gente não sabe que muitas vezes no nosso entorno ele tem um sistema, uma rede de apoio, que muitas vezes não é a sua família, porque às vezes a sua família não lhe apoia, as pessoas que você mais tem como amigos às vezes não lhe apoiam, porque todo mundo tem uma questão de julgamento, enfim. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque ao conversar com várias mulheres, esses anos todos trabalhando, eu percebo muito do que eu vivi também expressado nas mulheres, né? Então, o que eu fui fazendo ao longo do tempo, tentando transformar essa dor
compreendendo quanto aquilo poderia me tornar uma pessoa forte, porque eu tinha sobrevivido, graças a Deus, né, graças a uma proteção e principalmente a força que vem dos filhos, porque você quer viver por eles, né. E aí entendi que eu precisava muito trabalhar minha questão econômica, minha geração de renda e minha emoção. Eu demorei anos para curar essa ferida. Eu fiz terapias, o meu trabalho com propósito me ajudou nisso, estar com outras mulheres, até que eu encontrei uma outra mulher ponte que a Lilian me fez, que é a maestra Ruth Vilela, que trabalha com movimentos sistêmicos assistidos por cavalos, e foi ali, neste momento, revivendo a cena com aqueles seres divinos, eu revivi a cena, eu revivi a agressão, eu revivi tudo que eu passei, e eu entendi que eu não tinha tido culpa, que, desculpem, gente, que eu não tinha tido culpa, e que eu tinha conseguido transformar tudo aquilo em algo maravilhoso na minha vida, que era a força que eu tenho hoje, e a coragem que eu tenho, e a coragem vem do coração, então eu entendi que eu precisava trabalhar muito o coração com essas mulheres, para que elas pudessem se expor sem outro tipo de sentimento que não fosse o sentimento real que elas tiveram ao viver aquilo. Então, para finalizar, porque eu sei que a gente tem pessoas brilhantes aí para falar, eu quis contar minha história pessoal, porque é uma história vivida, e essa história me resultou num câncer de mama. E eu tenho certeza que o meu câncer de mama foram feridas mal curadas, processos mal curados que eu transformei numa doença. Ela cristalizou no meu organismo e eu transformei numa doença. Então, olha o perigo disso, né? Olha a importância para finalizar, nós termos cada vez mais o olhar atento que violência econômica, física, emocional, não depende de classe social, mas sim, as classes menos favorecidas, elas têm um gargalo maior que a gente tem que estar atento, porque essas pessoas ficam, a pandemia escancarou isso no Brasil, né, o número de mulheres violentadas, abusadas, agredidas, mortas na pandemia, principalmente nas mais vulneráveis. Então, olhar para isso, estruturar redes de apoio em todos os sentidos, inclusive assistido de renda para essas pessoas, porque elas muitas vezes têm filhos e elas, como é que elas vão fazer? A gente faz tudo pelos filhos, é um amor incondicional tremendo. Então, ter o amparo de renda, e também um amparo de saúde, porque a saúde é uma sintomatização que você desenvolve por suas emoções e por coisas mal resolvidas. Então, essas redes de apoio tem que tratar muito com as terapias, com tudo que você vai acompanhando daquela mulher, não só naquele momento, mas anos depois, né, que foi o meu caso. Eu desenvolvi um câncer anos depois e percebi o quanto isso afetou minha vida. Eu estou em tratamento, estou contando os dias e os anos para minha remissão, e é isso. Então, eu queria agradecer muito esse convite de vocês. Me coloco sempre à disposição para amparar mulheres e para, principalmente, ouvi-las, mais do que falar por elas, né? Porque acho que cada um sente na sua dimensão, e a soma do que nós sentimos nos torna essa resiliência, essa força que nenhuma mulher deixa a outra para trás, nenhuma mulher é melhor do que a outra, todas somos vulneráveis, frágeis nessas medidas, mas temos uma força incrível juntas, e esse é o nosso lema na OBME, né, Lilian? Esse é o lema no Instituto Supereco. Nós já temos 50 mulheres no nosso grupo de ecoempreendedoras, muitas delas a gente identifica situações assim, e elas contam histórias maravilhosas de ressignificação, de transformação de vidas, e esse é o meu propósito de vida. Meu propósito de vida é trabalhar para que as pessoas ressignifiquem suas vidas, transformem suas vidas e entendam que elas têm talentos e têm uma força incrível dentro delas que muitas vezes está adormecida por tanta opressão ou por falta de oportunidade. Então, eu agradeço e infelizmente eu vou ter que me retirar antes do nosso painel por uma questão também aí de saúde, enfim, pessoal. Mas eu tenho certeza que depois eu vou assistir, porque eu quero ouvir muito cada uma de vocês. Muito obrigada. Nossa, André, muitíssimo, mas muitíssimo obrigada mesmo. Tem gente que ainda não conhece, nós somos uma rede de apoio de mulheres, né, André? Isso é uma realidade na nossa vida. E eu sempre falo que, às vezes, quem olha assim, né, olha para André, por exemplo, eu acompanho a André, assim, a gente tem umas histórias incríveis. Eu vejo o André subindo no palco, loira, charmosa, com esse estilo europeu, sempre muito elegante, sempre muito sábia.
e a gente olha uma para a outra e nem imagina as histórias que estão atrás da gente, né, André? Eu falo sempre que algum dia a gente vai escrever um livro sobre as nossas vidas, porque esse sorrisão que nós temos, ele é fruto de muita dor, né? Eu acho que é isso. E me emociona. E Lilian, tem uma coisa importante que hoje eu consigo dialogar com os meus filhos a respeito, porque eles eram muito pequenos, né? Minha filha era uma bebê, meu filho tinha 5 anos e depois ainda passamos por muitas outras coisas. Mas é interessante que, só para falar isso em relação aos filhos, porque às vezes a gente tem receio, né, de tratar disso. E a importância da educação preventiva e precoce, né, de meninas e de meninos. Então, hoje, meus filhos, a gente volta e meia fala, senta na mesa no almoço para conversar, e o meu filho fala: mãe, o que eu mais aprendi sobre isso é como eu não quero ser, né? E o que eu não quero fazer, e como eu quero ser uma rede de apoio e de amparo para uma mulher, começando por você, minha mãe, a minha irmã que está aqui, né? De não permitir que aconteça. E a minha filha fala: mãe, eu te compreendo, eu te acolho, e também, para mim, isso significa eu estar atenta aos sinais. Porque a gente, quando se apaixona, a gente, quando idealiza um casamento, um relacionamento, e principalmente com filhos, aquilo parece um love story, né? E a gente não se atenta aos pequenos sinais. E os sinais sempre são sutis, eles estão ali o tempo todo, né? Então, eu acho muito importante nas escolas, nas universidades, nas comunidades, a gente discutir com meninas e meninos, e a LGBTQI+, enfim, não importa, isso não é uma questão de gênero, isso é uma questão de respeito e de cuidado. Então, acho extremamente importante que os países desenvolvam programas educacionais preventivos em relação à violência, e não a rede de apoio após acontecer a violência, sabe? Isso é o meu recado final aqui para todos e todas. Super obrigada, André, boa viagem para você, que eu sei que você vai seguir na estrada. E agradecer principalmente pelo seu compromisso, Mara, é uma coisa incrível, são mulheres que realmente são capazes de parar num posto de gasolina e entrar numa live para falar com a gente. Então, muitíssimo obrigada pelo seu compromisso, André, e eu espero que dê tudo certo com todas vocês. Já deu, queridas. Boa live, bom painel para todas, eu vou assistir depois. Muito obrigada. Meu carinho imenso para o feliz dia de todos os dias das mulheres. O mês das mulheres é o ano inteiro, né? Então, beijo no coração de cada uma e agradeço a compreensão. Obrigada, André. Então, eu sempre continuando falando do Brasil, né? Para quem não conhece nossos dados ainda, eu acredito que quase todas sabem que uma mulher é assassinada aqui no Brasil a cada 6 horas. Acho que, não sei se eu contei isso para a Mar. E tem um outro dado também, que 1 a cada 3 mulheres maiores de 16 anos, 1 a cada 3, já sofreu algum tipo de violência física ou sexual provocada pelo companheiro. Então, gente, quando a gente fala que precisa debater, falar sobre violência física, né, e que está em todas as classes sociais, Jorge, eu vou te contar que uma vez a gente teve um webinar da OBME que era para falar de compliance. E falar de compliance, e todas as executivas nas telinhas, eu olhando, e de repente, no meio do webinar, uma levantou a mão e falou: tem uma questão de compliance que eu queria falar, eu nunca abri isso para ninguém na minha vida, eu queria falar sobre assédio. Eu sofri assédio no trabalho, e eu fui demitida, porque eu não aceitei o que estava acontecendo. E sabe o que aconteceu quando ela falou isso? Nós éramos em muitas, eu acredito que tinha umas 40 mulheres naquele dia no webinar. A partir do que ela começou a falar, todas, sem exceção, levantaram a mão e quiseram contar um caso de violência, de algum tipo de violência que ela sofreu. Então, eu estou falando de CIOS, eu estou falando de um evento que era sobre compliance. Então, a gente não tem noção mesmo da importância de criar um debate, né? Parabéns, Mar, por colocar, por ter essa oportunidade de deixar todas essas mulheres com voz para falarem sobre violência contra a mulher. Então, eu vou passar agora para a nossa Global Chair, Mari Troine, que vai fazer uma apresentação. Ela é a responsável por todas nós, né, Mar? Então, seja muito bem-vinda, um prazer ter vocês, uma honra ter você conosco.
Obrigada, Lilian. Sinto-me muito grata. Eu confesso que eu tenho muito coragem de falar português. Eu peço desculpas por isso. Como você verá, tenho tudo por escrito para garantir que posso me comunicar adequadamente em português. Parabéns ao nosso capítulo no Brasil, de GESEM Brasil. Especialmente a sua líder Lilian pela iniciativa e pela contribuição sustentada que dá a nossa ala e por promover um espírito diferente de networking, baseado na boa vontade e não nos interesses, no voluntariado e não no benefício econômico, na responsabilidade em direção à rede e não à hierarquia, a confiança e não a competição. Sem dúvida, um novo modelo de relacionamento com as mulheres e de alcançar o empoderamento da alma. Deve ser por isso que não é por acaso que hoje é início da primavera, a melhor época para florescer em todos os sentidos, para nos enchermos de cores e de esperanças renovadas. É uma oportunidade para abordar essas questões cinzentas que nos gritam, que precisam de novas algumas cores para seguir em frente. Vista de pronto, de vista estadístico, a violência contra as mulheres permite-nos concluir que existe uma violência específica e não circunstancial contra as mulheres que faz com que uma percentagem muito elevada ocorre dentro da família. É por isso que não podemos abordá-lo de um ângulo geral de violência, é violência da mulher. Em suma, em termos de números, morrem mais homens do que mulheres no mundo. Mas essa agressão específica só é realizada pela condição de ser mulher. Na GESEM Global Networking, acreditamos que a capacidade de unir forças, de conectar-se e fazer de uma rede global um agente de mudança é a forma perfeita de reduzir o impacto da violência sobre as mulheres. Para isso, aplicamos nossos princípios e valores, onde o homem desempenha um papel fundamental. É assim que o concebemos e acreditamos firmemente que a sua cumplicidade é o que tomará as sociedades lugares mais harmoniosos, equilibrados e, portanto, seguros, bem como procurará a mudança nas próprias mulheres e unirá-las em torno destas e de outras questões de uma forma empoderadora. E estamos nos mudando de cores a cinza. Dos dados de Brasil, uma mulher sofre violência a cada 4 horas. En el año 2022, más de 2.400 casos, dos quais 500 foram feminicídios. 2 mulheres são estupefatas a cada minuto. Cada minuto. En 2022, mais de la mitad das vítimas não denunciam, porque está dentro da casa, dentro da família. 28,9% das mulheres são vítimas de agressões em Brasil. Y durante el año 2023 fueron registrados 4.599 feminicidios en América Latina y no Caribe. De los ocurridos no Brasil, 37,1%.
Mas do que é interessantes considero as afirmações da ministra da Mulher, Cida Gonçalves. É necessário estabelecer uma linha de cuidados eficazes e de qualidade a nível nacional para evitar que cada localidade tenha casas isoladas e desamparadas, e assim apoiar a vida das mulheres e garanta sua segurança e cuidado. Isto é fundamental quando se pensa qual é o foco estratégico, pois nos fala da união entre as mulheres vítimas, do espaço físico que ocupam, que se torna uma garantia. Por isso, a arquitetura e o planejamento urbano, que no final das contas é também uma questão política, decisão a ser tomada de trabalhar na segurança de todos os ângulos. O local onde vivem torna-se, sem hesitação, uma medida a tomar de imediato. Vejo uma legislação que não é aplicada, como é a Lei Maria da Penha, de 2006, tão ameaçadora quanto as próprias mulheres que, por motivos diversos, consideram que faz parte de uma condição natural e que se tornam vítimas apenas do ponto de vista da sociedade, ou somente quando envolverem lesões graves ou mortes que demonstrem situação de abuso. A prevenção. Devemos separá-lo da chamada igualdade de gênero, que é regida por outras regras e que pode tornar-se preconceituosa, politizada e ideológica. No entanto, as ações destinadas a reduzir a violência contra as mulheres são desprovidas destes elementos, embora em muitas sociedades procurem mascará-los. É uma questão estritamente de segurança e que viola os direitos humanos em todas as suas formas, física, psicológica, econômica. Mas como podemos prevenir de forma eficaz? É essencial educar os adultos, sim, e também as novas gerações, sempre a partir de um diálogo conciliador entre mulheres e homens. O diagnóstico desta doença deve, sem dúvida, ser precoce, apoiado em políticas públicas, mas sempre com a cumplicidade do setor privado. A sensibilização é precisamente a combinação das ações dos dois setores, público e privado. Uma sinergia. Políticas globais, políticas nacionais, sociedade civil e consciência individual. Uma das formas mais eficazes de lutar é não confiar apenas em uma das dimensões de poder e utilizar todas elas. O crescente aumento da violência no Brasil significa que ela deve ser levada seriamente em conta através de políticas globais, nacionais, especialmente na forma de decretos, iniciativas locais, onde cada Câmara Municipal aborda a sua realidade. A própria sociedade civil, tal como fazemos em GESEM, procurando influenciar plataformas virtuais. E por último, mas não menos importante, aliás, eu acho que o mais difícil é ter a cumplicidade das próprias mulheres vitimadas. Concluindo, o Brasil precisa de mais ações locais que consigam conscientizar as próprias mulheres, atacando vários elementos como a segurança nacional, a educação e, fundamentalmente, o empoderamento das mulheres para mulheres unidas em diferentes áreas, como religião, trabalho, esportes, etc., onde os sinais de violência são detectados com mais facilidade e rapidez numa ação conjunta da sociedade. É um vírus
duas guerras, consciência individual e políticas nacionais. Per quanto isso nos concentramos em cultivar nosso próprio jardim de flores, de cores e esperança. Obrigada e peço desculpas. Nossa, Mar, muitíssimo obrigada, gente, que fantástico. Mar, eu sempre falo, primeiro, que ser português absolutamente perfeito, e segundo, Mar, que uma das coisas, eu converso muito com a Mar, e uma das coisas que mais me chama a atenção na Global Network G100 e na figura, né, da Mar. Ontem eu falei para ela que com muito orgulho nós somos transgressoras, né, Mar? Nós somos transgressoras de pensamento, porque quando eu escuto um discurso como o da Mar, trazendo tanta inovação, né, trazendo tantos... É uma forma de ver um problema totalmente inédito. Então, Mar, eu te agradeço por você sempre abrir a minha cabeça um pouquinho para que eu enxergue outras nuances, né? O Brasil realmente é um país que tem dados que dão vergonha, né? É um país que tem dados muito sérios quando a gente fala de violência contra as mulheres. A gente tem esse jardim florido com mulheres fantásticas, e realmente uma das coisas que mais me chamou a atenção no que você falou, que as mulheres têm que aprender a se unir para se defender. Porque o que acontece às vezes, Mar? Eu não sei se no resto do mundo, mas aqui no Brasil é muito normal se acontecer de uma mulher como a que o Jorge citou, uma mulher extremamente atraente, muito bonita, no caso, ela ser estuprada, vai ter, por incrível que pareça, mulheres dizendo a culpa é sua. Né? Quem mandou sair vestida dessa forma? Quem mandou se portar dessa forma? Então, assim, eu acho que esse combate à violência começa com compaixão, ter compaixão, sabe? Ter empatia, ter sororidade, entender que as mulheres são livres primeiro, para serem bonitas, né? Para usarem, vestirem o que elas quiserem, e que não existe nada que justifique uma violência. Não é porque ela saiu de biquíni ou se ela saiu pelada, não interessa. Ela tem o direito de ser respeitada. Então, Mar, obrigada por colocar essa questão que eu acho que é fundamental, e obrigada também por, apesar de todos esses dados que deixaram o mundo, né, o Brasil tão cinzento, você colocar esperança para que o Brasil também volte a ter cores, porque uma das questões mais fundamentais que você falou também é a questão da aplicação das leis, porque realmente o Brasil tem leis muito boas, só que as leis não são aplicadas, e isso é um problema sério. Não adianta ter lei se você não tem o cumprimento, né, dessas leis. E eu vou um pouquinho mais para frente, vou dizer, não vou citar o caso, mas vou dizer que é muito triste quando a gente percebe que um estupro pode ser perdoado com dinheiro. Né? Eu não vou nem falar sobre o que eu estou falando, mas que não é possível que pessoas que sejam influentes possam ser perdoadas com dinheiro. Eu acho que o crime é um crime, independente de que classe social você faça parte, porque a ferida e a dor de uma mulher, essa vai deixar cicatriz para o resto da vida, né? E vai ser muito difícil de levantar. Eu falo sempre que as brasileiras sofrem mais violência física e sexual ao longo das vidas. A gente sofre mais do que a média mundial, gente. 33,4% das mulheres daqui. Então, a gente está falando, Mar, de 21,5 milhões de mulheres brasileiras que já experimentaram alguma forma de violência. Né? Eu te agradeço imensamente. Você quer falar mais alguma coisa, Mar? Eu gosto tanto de te ouvir. Não, se quiser em espanhol também pode. Eu vou passar aqui, vamos ver a minha listinha aqui para quem vai agora. Agora vai ser a Fran, né? A Francisca. Márcio, super obrigada. Vou passar para a Francisca. A Fran é doutoranda em Ciências da Saúde na Universidade Federal de São Paulo. Ela é executiva, advogada, contabilista, apresentadora de TV e uma grande amiga. Então, vamos lá, adiante, Fran. Eu quero cumprimentar, na pessoa da Lília, a mesa e todos os que estão nos ouvindo, e agradecer demais, Má,
o convite e a oportunidade de poder estar aqui, numa mesa tão seleta. Bem-vinda a Mara, que acabou de entrar, a minha colega também advogada. Ouvindo a história da André, me emocionou demais, porque falar de violência contra a mulher, eu acredito que todas nós temos uma história para contar. Então, eu vou contar uma história pessoal, quando eu tinha 10 anos. E que hoje, a gente falando aqui em clube de mulheres, em sororidade, a gente precisa ensinar as nossas meninas como é passar por cada situação e poder se defender. Aos 10 anos, duas colegas ou duas meninas que eu, enfim, não me lembro o nome, elas me bateram no rosto. Éramos crianças, mas já existia essa questão da violência. E aí eu quero trazer para vocês um dado que é aquela violência física, sim, contra a mulher. De mulher contra a mulher. Aquela mulher que descredencia, aquela mulher que quer puxar o tapete e que não é o caso das instituições que a gente tem o prazer de estar. Hoje nós estamos aqui no GECEM e presidida pela Lília, pela Mar, e que trouxe dados tão concretos de como fazer para a gente evitar a violência. A violência ela é triste, ela é humilhante, ela apaga a luz, ela deixa a vida cinzenta, mas é possível ressignificar cada cicatriz e cada dor dando a mão para outra mulher. E ao invés de descredenciar, a gente pode trazê-la para perto. E um outro dado muito triste que eu também quero contar, que aconteceu essa semana. Uma advogada, ela é conselheira da OAB e é público, está no sistema nacional. Ela foi violentada por um colega. Um triste dado isso, ela pediu a renúncia da função porque ela se sentiu desamparada. Então, meninas, então, mulheres, então, presidentes, a gente precisa fazer alguma coisa a respeito disso. A gente precisa não só conversar, mas, como bem a Mar disse, instruir. A gente precisa saber o limite dos nossos direitos e dos nossos deveres e apresentar, sim, eu sou mulher, eu posso estar aonde eu quiser, fazendo o que eu quiser. Eu quero agradecer demais essa primeira fala e dar a oportunidade para as minhas colegas que têm conteúdos brilhantes. Fran, como sempre, eu falo assim, Mara, eu falo que eu tenho tanto orgulho dessas mulheres que fazem parte do nosso grupo, sabe? De verdade, eu tenho muito orgulho de cada uma delas, porque você sabe disso, cada uma delas foi escolhida e porque eu sei a história delas. A Fran, é que ela só contou um pedaço, mas a Fran também tem uma história que é muito impressionante. Obrigada, Fran, por falar de desamparo, por falar de mulheres que apoiam outras mulheres, da necessidade que a gente tem de realmente, ao invés de descredenciar, ao invés de puxar o tapete, eu sempre falo, né? Ao invés de quando uma mulher sobe no palco, você ficar torcendo ou criticando, olha a roupa, a maquiagem está errada, o sapato não combinou, ao invés da gente fazer isso, a gente ficar aqui na plateia torcendo para dar tudo certo, para que ela suba cada vez mais. Né? E eu sempre falo que ela subindo cada vez mais, quem sabe um dia ela te dê a mão para que você esteja no lugar dela hoje. Né? Então é por isso que eu acho tão importante a gente realmente ter essa noção de acender o holofote para outras mulheres, e quando as mulheres estão em cargos de liderança, ao invés de querer criticar, a gente aplaudir, né? Aplaudir cada vez mais. Obrigada, eu vou passar à próxima pessoa. Olha, eu perdi meu pai. Oi, pode falar, Jorge. Eu vou precisar sair, eu queria então me despedir de vocês todos. Okay. Agradecer a presença, agradecer sempre
uma experiência dessa, a gente sempre é um aprendizado. Muito obrigado aí pelos depoimentos que vocês fizeram. Me sinto uma pessoa que ganhou mais do que ofereceu. Estou muito feliz de ter participado com vocês, e a gente sempre abre mais o horizonte para conhecer a realidade das coisas, e é a única maneira de a gente conhecer realmente o outro lado da história. E Sim. participar de um evento desse é maravilhoso. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade, e até uma próxima oportunidade para vocês todos, tá bom? Então, uma salva de palmas para você, Lilian. Tá bom? Obrigada. Para você também, Jorge. Uma salva de palmas. Obrigada. Valeu, então eu estou saindo, tá bom? Então, agora, com muita honra, nós vamos receber aqui Edna Barcelo Goldoni, presidente e fundadora do Instituto. Eu sei que você falou que podia ficar por último, Edna, mas eu estou seguindo aqui a minha listinha. Então, assim, te agradeço pela sua compreensão e pela sua disponibilidade também, que é muito gentil. A Edna é fundadora do IVG, idealizadora do programa de mentoria Semeando Pérolas e Congresso Mulheres do Mundo e Mulheres Brasileiras. Então, o palco é seu, Edna. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada, Mar. Muito obrigada. Um abraço carinhoso a todos que estão aqui nesse painel. Muito me honra. Todos que estão nos ouvindo. A questão do feminicídio é uma pauta extremamente relevante para o Instituto Barcelo Goldoni. E quando a gente aprofunda ainda um pouco mais, além dos dados que já foram apresentados aqui pela nossa querida Mar, hoje o Brasil tem a 5ª taxa maior de feminicídio no mundo. E esse índice traz um impacto para a economia brasileira que poderia crescer 0,6% se essa criminalidade avançar. E dentro daquilo que eu tenho vivido no meu dia a dia e na minha experiência de vida, a gente sabe que a violência é um problema estrutural. Nós ainda vivemos no mundo machista, a gente ainda vive uma sociedade que desvaloriza a mulher. Hoje, nós, mulheres, morremos pelo simples fato de ser mulher. Podemos aceitar tal brutalidade conosco mesmo? Podemos aceitar esses índices astronômicos de violência física, de violência psicológica, de violência econômica? Não mais. Mas, além de tudo, de tantas políticas públicas e tantos processos que deverão ser mudados, eu decidi fazer um trabalho muito direcionado para que nós, mulheres, possamos tomar essa consciência do que são esses impactos de violência na nossa vida, seja ela qual seja o tipo, mas principalmente a violência psicológica. Porque para chegar numa violência física, nós passamos por outras esferas, e principalmente a violência emocional, psicológica, que é essa que afeta as mulheres no seu mercado de trabalho. As mulheres que deixam de ter uma carreira profissional simplesmente por falta de apoio, muitas vezes por condutas inadequadas dos homens com relação a nós, muitas vezes por comentários, e aí nós não estamos falando só de comentários de homens, mas também de mulheres, pelo simples fato de nós, mulheres, ainda não acreditar na força da sororidade. E um ponto muito importante que eu quero chamar a atenção de vocês. Nós vamos avançar nessa diminuição a partir do momento que nós, mulheres, nos unirmos mais. A partir do momento que nós, mulheres, possamos entender qual é o papel, o que eu posso fazer. E o que eu decidi fazer? Eu decidi convocar cada mulher a assumir o seu protagonismo, para convocar cada mulher a acreditar na sua força, na sua capacidade de realização. Porque quando eu mudo a vida de uma mulher, eu mudo 2 gerações para frente. Quando eu dou luz para essa mulher, e ela sai do ciclo da violência, e ela toma consciência da responsabilidade que ela tem que ter com a vida dela. E muitos sabemos que quantas e quantas mulheres não têm hoje condições de sair desse ciclo de violência.
O que eu decidi fazer depois de uma experiência como executiva, vivenciando todos os problemas que todas nós mulheres vivenciamos? Eu decidi que era hora de eu parar minha carreira executiva. Eu decidi de fazer um trabalho muito pessoal, de uma a uma. Eu não sabia que resultado eu poderia chegar, mas eu sabia que se eu olhasse para os olhos de cada mulher e eu convidasse ela para olhar para a força dela, se convocar para que ela possa se empoderar, eu já estava feliz. Se eu falasse para uma, para duas, para três, para quatro. E eu decidi, então, gente, através de uma ação social chamada Semendo Pérolas, convocar as mulheres a resignificar suas dores. Porque, conforme foi dito aqui para nós, enquanto nós não aprendemos a perdoar, a se perdoar, parar de culpar, parar de achar que o problema é nosso, não! A gente não vai avançar. E quando eu compartilho com vocês que, depois de ter entregue mais de 75 mil colares de pérolas, qual foi o objetivo disso? Não era só entregar o colar de pérolas, era abraçar cada mulher e olhar para ela e falar assim, estamos juntas. E quantas mulheres nesses 45 mil abraços compartilharam, sim, que estavam vivendo violência. Compartilharam, sim, que não tinham um caminho para seguir. Essa semana, 2 motoristas de táxi, vendo eu falar no telefone e falaram, você pode me dar 1 minuto da tua atenção? Porque eu quero dizer para você que eu estou vivendo violência. E cadê as mulheres que vão nos apoiar nesse momento? Sem criticar, sem julgar, sem desamparar. Eu estou aqui, o que eu posso te ajudar? E por conta dessa experiência, nós queremos avançar ainda muito mais na consciência e da importância do movimento em prol da sororidade. Esse amor que nos une, esse amor que nos fortalece, esse amor que vai fazer com que a gente avance nesse modelo de relações entre nós mulheres. Porque, para mim, a sororidade é uma evolução das relações femininas. Não basta da rivalidade, não basta de crítica, não basta de julgamento, tão bem colocado aqui pela Lilian. A gente é julgado pela roupa, pelo batom, por tudo. Então, nós temos que entender que, enquanto nós não avançarmos na sororidade, muitas e muitas mulheres ainda estarão desamparadas. E o programa de mentoria para as mulheres que nós construímos aqui no Brasil foi para quê? Para que a gente ajudasse cada vez mais mulheres terem a sua independência econômica. O programa de mentoria para as mulheres, já mentoramos mais de 6 mil mulheres no Brasil e no mundo, salvamos muitas vidas, muitas. Pegamos mentoradas em plena violência dentro da sua casa, que direcionamos ela para o Instituto Maria da Penha. Então, eu sei que nós estamos fazendo pouco, mas o que eu quero dizer para cada uma de vocês, nós podemos fazer muito mais unidas. E o que eu posso fazer hoje para salvar a vida de uma mulher? Hoje, o que eu posso fazer agora para poder fazer com que uma mulher saia do ciclo de violência, para que uma mulher assuma o seu protagonismo e tenha uma vida plena de liberdade, uma vida plena de respeito, de oportunidades. Então, meu convite para cada uma de vocês, está na nossa mão fazer essa mudança, está na nossa mão construir algo que possa mudar o rumo da nossa história. Porque basta uma mulher não acreditar numa outra mulher, basta uma mulher julgar outra mulher, basta uma mulher não dar a mão para uma outra mulher se levantar. Essa é minha fala, desculpa se eu avancei um pouco no meu tempo, mas eu tenho cada dia mais me conscientizado que eu posso salvar vida de mulheres. E nós, unidas, podemos salvar muitas vidas de mulheres. Obrigada. Muitíssimo obrigada, Edna, como sempre, brilhante na sua fala. Eu vou continuar com essa questão da violência física, né? E agradecer a Edna, porque se tem uma coisa que me chama muita atenção, é a questão da independência financeira, né? Que a gente fala tanto, que uma das formas da mulher se livrar do algoz
é quando ela passa a ter condições de receber o seu dinheiro, e nós sabemos que as mulheres, quando elas ganham dinheiro, o primeiro investimento que elas fazem, e vocês vão concordar comigo, porque são mães de família, a gente investe em educação e saúde prioritariamente, né? Nós queremos que os nossos filhos tenham capacidade de serem melhores do que nós, né? Então, o investimento nosso sempre é educação e saúde. E aí, quando você pensa em educação e saúde, você pensa que o reflexo disso é ter um país mais próspero, é ter mais receita, é você ter cidadãos, né, que sejam pessoas do bem, que sejam pessoas que tenham bom caráter e que realmente aprendam através dos nossos exemplos, que não é possível admitir que uma mulher morra simplesmente pelo fato de ser mulher, que uma mulher sofra violência por não ser respeitada, né? E eu vou seguir falando da agressão física. Agora a gente vai ter a G, eu vou falar sobre a G. Olha eu falando G. Vamos falar sobre Geliane Mostaço. Obrigada, Edna. Geliane Mostaço é administradora, consultora de finanças e investimentos, especializada em mulheres. É embaixadora master do Clube de Mulheres e Negócios em Língua Portuguesa. G, pode falar sobre violência física. Muito obrigada aí pela oportunidade. E aí, falando um pouco, né, começando pela questão do financeiro, né, é justamente esse o ponto, né, muitas mulheres que são agredidas fisicamente, aí complementando um pouco a estatística, né, sou de finanças, aí não tem como não trazer esses números, que a Lília mesmo já abordou, a gente está falando no Brasil em torno de 30% das mulheres, a população brasileira são 51%, 30% das mulheres sofreram algum tipo de violência, e desse total, a física representa 76%. Então, é um número exorbitante, né, quando a gente fala da violência. A física, ela acaba sendo, muitas vezes, o final de algo que começou como moral, como psicológica, e esse é o ponto. Muitas mulheres não conseguem sair dessa situação por medo, né? Até foi muito abordado aqui a questão cultural, a questão financeira, né? Então, se a mulher ela não tem esse suporte financeiro, ela muitas vezes não consegue, ela não tem coragem, não tem como pedir ajuda para poder sair dessa situação. E eu acho que o nosso papel na sociedade é, principalmente, a gente começar em casa, né? Então, eu tenho um filho homem, qual é a minha responsabilidade nessa questão de educar? É educar o homem, né, de que ele tem o mesmo, a mulher tem o mesmo direito que o homem, não existe diferença. E eu acho que o nosso papel é isso, é começar em casa, começar com a educação, apoiar mulheres ao nosso redor, que a gente sabe que está passando por alguma situação assim de violência física, que é muito comum, né? Muitas vezes um beliscão, um tapinha ali começa assim, né? E ela não tem que suportar isso, né? Então, eu acho que é começar esse apoio da gente estar sabendo quem está passando por isso, nos colocarmos à disposição, grupos de apoio e fortalecer a sororidade, como bem colocou aqui a Edna, né? Se a gente tiver essa sororidade, esse é o nosso papel da sociedade. A questão de leis, nossos advogados com certeza vão abordar aqui, acho que no Brasil ainda tem muito que avançar, mas o meu ponto aqui é isso, é falar um pouco desses números e de que o meu trabalho aí na questão das finanças é ajudá-las nessa independência financeira. Muito obrigada aí pela oportunidade. Obrigada, Gê, realmente é isso, o financeiro, o econômico tem muito a ver com a violência física, e a Edna tem muita razão quando ela fala de sororidade. Edna fala que sororidade é também a gente ter um olhar muito atento, né, para outras mulheres. E eu vou falar para vocês que uma das coisas que eu observo muito é que se tiver um dia quente, uma mulher estiver com a manga comprida. Então, às vezes ela está escondendo marcas de agressão. Então, eu sempre falo que tem coisas que nós mulheres, a gente tem que começar a exercer, não é só a escutativa, mas é enxergar com os olhos assim muito atentos. Porque a maior parte das mulheres que sofrem agressão física, elas têm vergonha, elas se sentem humilhadas, e elas não querem, às vezes, denunciar por uma questão financeira, e elas têm medo também de contar o que elas estão passando. Então, às vezes, quando você percebe, né, que e eu, às vezes, perguntava, eu caí, só que se essa mulher tem quedas recorrentes, né,
eu vou chamar e vou falar, olha, desculpa, eu vou ser um pouco intrometida na sua vida, mas eu posso te ajudar de alguma forma, né? Porque não é possível você cair tantas vezes e se machucar sozinha tantas vezes, né? Existem redes de apoio, existem formas de você se libertar. Então, eu vou continuar aqui, que olha, tá todo mundo te esperando, viu, Mara? Você já viu quantas pessoas já mandaram aqui frases falando, não vejo a hora de ouvir, então eu não vou falar, agora eu vou apresentar diretamente de Lisboa, Portugal, Mara Catarina, mestre em ciências jurídicas, advogada brasileira e portuguesa, especializada em direito criminal e de família, e vou contar uma coisa que ela não escreveu, mas ela é uma excelente guia turística de Lisboa. Vamos lá, Mara, obrigada por tudo. Olha, é sempre um privilégio poder falar com vocês nesse debate, mas para as mulheres e os homens que estão aí do outro lado nos ouvindo. Penso que vamos manter a regra, vou falar sobre violência física nesse momento, ok? O que eu gostaria de iniciar falando sobre a violência física é que ela não se inicia no tapa na cara, no empurrão, no beliscão. Ela começa muito antes. Ela se inicia, às vezes, lá no namoro, que ainda a gente está naquela ilusão da grande paixão e justifica qualquer ato um pouco mais, assim, agressivo, como uma forma de amor. E explica isso muito bem. No entanto, quando se trata de violência física, nós não podemos deixar, como nós temos pouco tempo, de mencionar a questão do estupro conjugal, do estupro de maridos contra as suas mulheres. Obrigatoriamente, nós temos que estar sempre disponíveis e, de preferência, fingir um belo orgasmo, para fazer o nosso rei, dono e senhor muito satisfeito, porque não é o que nós precisamos, não é o que nós queremos, mas sim aquilo que ele necessita. Esse tipo de acontecimento, como ele gira entre quatro paredes e sequer, às vezes as agressões já físicas partem na frente de amigos, de familiares, dos filhos especialmente, mas o estupro marital acontece normalmente entre quatro paredes. E isto é muito grave, porque diminui a mulher, ela se acha, é tomada por um senso de obrigação que ela simplesmente não tem e nunca deverá ter, porque sexo é amor, é prazer, é vida, todos nós precisamos e queremos, até quando isso for importante nas nossas vidas, e tá tudo bem, mas é preciso o sim. Então, o estupro dos maridos, dos companheiros sobre suas mulheres, é uma questão que tem que ser levantada de forma muito pontual. É difícil falar. É preciso que a violência, fique marcado, que a violência contra as mulheres, ela se dá em vários níveis. No físico, esse é um das piores formas de agressão, porque você ainda tem que agradar, se sente dessa obrigação, minha obrigação conjugal religiosamente, e até mesmo está estampado nas leis, que é uma comunhão de leito, de cama, né, de mesa, enfim, parece que está ali escrito. Agora, fica a pergunta, quando a gente fala de violência física. Por quê? É a diminuição, é tortura física, é o estupro, tudo isso tem sinais antes. Meu papel como advogada, como alguém que trabalha há 43 anos nesta área, é alertar,
é pedir a cada uma de vocês que está aí do outro lado, que olhe para dentro de si e pergunte: que sinais eu já recebi que demonstram que eu estou sofrendo violência física? Isto é uma coisa que só você pode fazer por você. Nós estamos aqui hoje irmanados num sentimento de compartilhar formas e conscientização e de identificação. Atentem aos sinais. As pessoas que estão atentas aos sinais, elas têm a chave da mudança em suas próprias mãos. Ela não depende da caridade, nem de ter que passar por tudo isso para conseguir sair dessa história de violência. Porque isso vem das nossas ancestralidade, da nossa ancestralidade, da cultura com que fomos criadas. Nós criamos filhos machistas e abusivos. É preciso ter isso em mente. O que estamos a fazer para mudar a forma como pensam os nossos meninos. Depende de nós. Eu agradeço, não vou extrapolar o tempo, porque sei que terei a palavra novamente. Obrigada. Muitíssimo obrigada, Mara, e você tocou num tema muitíssimo importante. Eu falo que esse tipo de estupro marital é você acabar com a autoestima de uma mulher. Né? Você fazer com que ela se sinta realmente um objeto, que ela se sinta usada, que ela não tenha vontade própria, e como é difícil para uma mulher, numa situação dessas, conseguir apoio. Porque se ela for falar para pai, mãe, para os amigos, nossa, mas isso é mimimi, né? A gente ainda vai ter que ouvir que por que a gente está reclamando, do que nós estamos reclamando, se você está com uma casa bonita, se não está te faltando nada, se você pode viajar, passear, comprar o que você quiser. Eu acho que tem coisas que não tem preço, a dignidade é uma delas. Então, obrigada, Mara, por levantar esse assunto, esse tema tão importante. Edna, é assim, você já fez o apanhado geral, e como está com um problema de tempinho, eu vou passar rapidamente para o tipo de violência, porque tem psicológica e econômica. E por uma questão do tempo, eu vou pedir para que vocês falem, então, das duas, porque eu acredito que tem muita ligação, violência psicológica e econômica, e dizer para vocês que das diversas formas de abuso de que uma mulher pode ser submetida, eu acredito que a psicológica é uma das agressões mais terríveis e devastadoras, porque, diferente da violência física, ela não deixa marcas visíveis. Então, é mais difícil você provar que você está sendo vítima de uma violência psicológica. A violência econômica, falando assim no geral, que é toda vez que você é tolhida do seu direito de administrar tanto o seu próprio dinheiro, como administrar os seus documentos, instrumentos de trabalho. A Mara, eu acredito que vai falar muito sobre isso, do ponto de vista legal, o que é violência patrimonial, mas eu falo também de um novo tipo de violência que acontece muito com mulheres, que é o estelionato amoroso. Né? Quantas mulheres que são vítimas de pessoas que ludibriam, que prometem amor, prometem carinho, casamento, e elas acabam ficando com dívidas impagáveis e o pior, acabam sozinhas. Né? Então, eu vou passar primeiro para a Fran, para falar sobre os dois ao mesmo tempo. Tá ótimo. Gente, que incrível, né? Como a gente aprende aqui. E falar da questão emocional e financeira, óbvio, que é um estelionato, tem de gancho em tudo que a Mara e que a Edna falou. A gente não percebe, não é? As pessoas não percebem, mas elas começam a ficar mais tristes, elas param de sorrir. A mulher, ela começa a andar sempre de rabo de cavalo. Ela já não toma banho, não vai ao cabeleireiro, não faz as unhas, porque ela está sofrendo uma violência emocional. Ela passa por um estado de ansiedade, de baixa estima, e começa a ter, sim, pensamentos suicidas.
Gente, eu estou fazendo uma pesquisa sobre felicidade na Universidade Federal do Estado de São Paulo, e isso não é brincadeira. 1 a cada 7 mulheres se matam por minuto. Não é o mesmo suicídio aqui, a gente não vai falar disso, mas isso começa lá atrás, como a Mara falou. Lá no namoro, quando você não pode pôr aquela camisa, um decote, um brinco ou o cabelo mais arrumado, um batom vermelho. Isso é o início da violência, sim. O início daquela impossibilidade da gente começar a não sair com as amigas, sabe? Fica só comigo, né? Eu não te basto. Isso leva à questão da violência emocional. E a violência patrimonial, como bem a Lília trouxe, é um estelionato. Porque, assim, o meu dinheiro é seu, o seu é meu. Normalmente, aqui no Brasil, a maioria das mulheres estão sustentando seus lares, e mesmo assim, é o nosso dinheiro. A G vai trazer as estatísticas financeiras nesse sentido, para eu não avançar o tempo e nem avançar o tema da colega, mas o fato é, você se endivida porque é pelo casal, é pela família, e a mulher, ela é abusada emocionalmente, ela é abusada do seu patrimônio quando ela deixa. E assim, gente, é em qualquer esfera, não é só das mulheres vulneráveis, não. Isso acontece na grande maioria em assuntos mais velados. Mulheres que têm uma remuneração exponencial e que, eu não sei cuidar do meu dinheiro, então eu deixo com o meu marido, que ele cuida, com o meu filho, com o meu pai, e não é só no casamento. Isso acontece em todas as esferas de relacionamento entre um homem e uma mulher. Então, eu não vou avançar o tempo. Eu quero deixar aqui o meu convite para vocês. A gente trabalha com mentoria, assim como a Edna falou. A gente ajuda a mulher a estruturar os seus negócios e, sim, começar a ganhar o seu dinheiro e aprender a lidar com ele. Muito obrigada, gente. Obrigada, Fran. Olha, não vou fazer nenhum comentário por conta do tempo. Vou passar direto para a G, tá bom? Porque o importante aqui são vocês. Vamos lá. Então, vamos lá. Aí, voltando nas estatísticas, né? Quando a gente fala das 3 tipos de violências, a psicológica realmente, né, nesse total aí de 30% das mulheres que sofreram algum tipo, ela representa 89% desse total, porque realmente é algo sutil, é silencioso, e o homem começa justamente não apoiando, tirando a palavra dela, não dando espaço, humilhando em público, não permitindo com que ela tenha o seu crescimento da carreira, né? Tem muitos homens que, não, eu trabalho e você cuida dos filhos. Isso já começa um processo psicológico na mulher. Então, ela não se sente, não se sente um vazio, né? Então, ela entende que o papel dela é realmente ficar em casa. Quando a gente fala no Brasil, né, nós estamos falando de 50% da população, nós somos a maioria. E isso tem tudo a ver com a educação, né? Quando a gente fala regionalmente, a maior concentração aqui, no total aí dessa violência, nós estamos falando de 79% está no centro-oeste. Nordeste, 78%, ou seja, é na região onde, infelizmente, tem menos acesso à educação. Norte, 74%, Sudeste, 72%, e diminui para o Sul, que é 66%, e sabemos a estatística da educação, que é um pouco por aí. Então, qual que eu acho que é o nosso papel? Cada vez mais impulsionar a mulher na educação, na liberdade financeira, de conseguir tomar conta do seu dinheiro. A questão agora entrando no patrimonial, né? O patrimonial, que é o econômico, é justamente algo que o homem acaba, deixa que eu tomo conta, e a mulher não gosta mesmo de número, via de regra, ela não gosta de número. Não, deixa que eu tomo conta, olha, eu estou precisando de um empréstimo aqui, faz o seu nome. Então, sutilmente, o homem vai
comprometendo o nome da mulher, né, e envolvendo ela de tal forma para ela não conseguir sair e ficar totalmente dependente do marido, né, ou do parceiro. Aí, falando um pouco, não vou entrar na lei, que acho que a Mara com certeza vai estar expondo isso, mas qual que é o nosso papel de apoiar nesse caso? O meu trabalho é de, você, independente se seu dinheiro é junto do teu marido, mas você tem que analisar, você tem que ter conhecimento, você tem que ter o acesso, né? Tá tudo certo, dividir, cada um tem um papel no seu lar, mas você tem que conhecer, você tem que saber quanto ganha, para onde vai, e eu acho que esse é o papel que a gente pode fazer de apoiar as mulheres, né? Até porque, mesmo que você tenha um casamento perfeito, ótimo, quem sabe, ele pode ir antes que você, e como é que você faz quando você chega nessa situação de estar sozinha e tomando conta do seu patrimônio? Então, não querendo alongar muito, mas eu acho que o papel aqui, esse tema é muito relevante, né? São os 3 temas, né, da violência doméstica, tem uma sequência, muitas vezes a mulher passou pelos 3, né? E o final eu acho que é a física, né? Então é isso, eu agradeço demais aí pela oportunidade, espero ter contribuído. Obrigada, Gê, muito bom. Eu vou passar direto para a Mara, e aí depois, Edna, se você quiser falar alguma coisa antes de eu finalizar, ok? Mara. O microfone, Mara. O fone, agora já está me ouvindo? Muito obrigada. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade que você, Lília, e a Mar me concederam de estar num debate com pessoas do gabarito que se encontram aqui hoje, das minhas amigas, todas elas minhas amigas, o que eu fico mais feliz ainda. Eu diria sobre a violência psicológica, ela se inicia normalmente, e pela minha experiência de 43 anos como advogada desta área, ela se inicia antes da violência física. É exatamente tanto o que a Fran falou, como a Edna, como a Geliane, porque é na roupa que ai, amor, isso aí não coloca. O cabelo, quando casa, aí mudou o cabelo, pintou diferente. Ai, mas você ficava tão melhor do outro jeito. Quer dizer, joga um balde de água fria e exige que volte ao status quo, porque a cabeça dele já está pensando que você está se enfeitando para outra pessoa que não seja ele. Lê do engano. Nós, mulheres, nos amamos, nos enfeitamos para nós mesmas, e algumas vezes para fazer fuxico para as outras mulheres. É tão simples quanto isso, vamos falar a verdade. Então, mas a cabeça doentia, do possessivo, do dono, daquele que se acha o dono, é sempre nesse nível. É a senha do celular que pede, me deixa a localização para eu saber onde está, o mundo está tão perigoso. E quando você mesma começa a achar que todas essas desculpas, essas justificativas que ele apresenta para se adonar cada vez mais da sua liberdade de ação, você começa a justificar isso. Você já está sofrendo a violência psicológica. Você já está sendo, né, treinadinha para botar o antolho, né, e fazer só aquilo que for bom, para não dar briga, eu não quero confusão, que tem os filhos, e aí, nossa, alguém diz, ele é um marido maravilhoso, não falta nada, tem um emprego ótimo, você está reclamando de quê? Essa violência psicológica sempre, normalmente, antecede a física, quando ela explode na violência física. Dito isto, vou passar para a patrimonial, para a violência financeira e econômica. Ela começa quando, no namoro, nós conversamos sobre muitas coisas, mas não conversamos sobre a gestão da nossa vida financeira. Nós não conversamos sobre um pacto antinupcial, porque se presume que quem tem o dinheiro é o homem. E também
fomos criadas, nós, mulheres, para sermos as incompetentes nos negócios, no dinheiro. Mulher não sabe, mulher só gasta. Meu Deus, dá um cartão de crédito para ela, olha quanto ela gasta. A diferença está, não é o gasto dela, é que dinheiro ela está gastando. É porque pode ser o dela, que está sendo administrado por ele, e que sequer, apesar dela ser sócia na empresa, ser conjunto, sequer tem prolabore, ela tem mesada. A mesada dá o tom certo de qual é a sua posição inferior, porque a mesada induz a dependência. Se você tem prolabore, é porque você tem a colaboração. Mesmo aquela mulher que está em casa, cuidando dos filhos, administrando a casa e gerindo tudo que diz respeito à casa, ela também dá o suporte emocional, físico, de amor, de alegria, um lar onde esse marido que chega, meu Deus, acabado, trabalhou demais, está estressadíssimo. Mas quando nós chegamos estressadíssimas e encontramos a louça que ninguém teve a coragem de colocar na máquina de lavar, não é nem lavar, na máquina de lavar, todo mundo olhando, ai, que bom que você chegou, querida, o que você vai fazer para o jantar? Isso tudo faz com que a gente não se aperceba e entregue a gestão financeira na mão do homem, porque homens nasceram com o jeito e o cuidado, eles sabem financeiramente como resolver problemas, e não é assim. Nós passamos a ver a dificuldade, não é só quando ele morre, é quando há a separação. Quando você vai descobrir que o seu nome está em todas as dívidas contraídas e que o dinheiro que ele, aos poucos, vai tirando e guardando em lugares dos quais você sequer tem acesso. Isso é normal, é comum. Ah, mas você está falando de ricos? Não, isso acontece em todas as classes sociais. Todas, sem exceção. As mulheres que são professoras primárias, que trabalham de sol a sol, que lavam roupa para fora, que são diaristas e sustentam um marido que não faz nada o dia inteiro, a não ser ficar no boteco do morro, seja onde que mora, fumando e bebendo. E ela dá o dinheiro da cachaça e do cigarro. Isso é aterrorizante. Isso faz com que as mulheres se sintam presas a esta figura masculina, que é o que lhes dá estabilidade diante dos outros e respeitabilidade. Porque as mulheres que estão sozinhas, em geral, são uma ameaça para a amiga que tem marido. Tão simples quanto isso, como se diz no Portugal. Então, é esse alerta. Eu acho que esse debate serve para isso. O meu nome, eu tenho muito orgulho em agradecer a minha amiga Priscila de Sá, que me emprestou, eu tive um problema técnico aqui, estou conseguindo falar com vocês por causa da máquina dela, mas eu sou Mara Catarina Oficial, você me encontra no Instagram, e se quiser aprofundar, conversar sobre isso, eu estarei totalmente disponível para você, inclusive os homens, porque também para entenderem, né? Porque às vezes o homem quer fazer diferente, mas também faz tudo igual, porque o amigo faz, o outro faz, por que ele não faz? Todo mundo faz. E na hora que há uma briga, há uma cisão, né? Todos perdem, né? Porque parece que na maioria das vezes os divórcios, eles vêm acompanhado também do divórcio dos pais, dos homens, com os filhos. Foi você que pariu, o problema é seu. Isso tem que ser discutido. É uma reflexão, é um alerta, estou à disposição de todos e muito obrigado por estar aqui conosco nesse momento presencialmente, e você que vai nos ouvir depois e vai querer tirar dúvidas, eu tenho certeza que todas nós somos encontradas para tirarmos essas dúvidas. Gratidão imensa, Lília, gratidão imensa, Mar. Um grande beijo para minhas colegas de debate. Nossa, Mara, fantástico, e você me fez lembrar de uma coisa que a gente tem que falar também, que é sobre as mulheres que não ganham dinheiro, mas que vivem, dedicam suas vidas aos lares, né, aos cuidados com a família.
essas mulheres, elas não podem ser esquecidas, gente, não é porque uma mulher não tem um recurso financeiro próprio que ela pode ser menosprezada e ela pode ser controlada em todos os seus gastos, né? Porque é muito comum a mulher que não trabalha, ela ter que justificar se ela vai fazer, se ela vai cortar o cabelo, se ela vai comprar alguma roupa. Então, lembrar sempre que essas mulheres também têm o direito de escolher o que elas quiserem fazer, sem ter que dar satisfação de tudo para os homens, né? E lembrando também... mesmo porque o trabalho de casa é um trabalho e que tem valor, inclusive no judiciário. Hoje é reconhecido isso. Então, fica o alerta. Não é para ninguém sair daqui separando dos maridos, não estou falando isso, não. Eu só estou falando que tudo na vida, quando a Edna fala em ressignificação, nós estamos falando em ressignificar os seus próprios relacionamentos. Sim. Porque pode possível, e viver realmente dentro da realidade. Você brilha quando vive sua verdade. É tão simples quanto isso. Mara, lembrando também que a gente mora no Brasil e que que eu considero uma agressão muito comum entre os casais é quando o homem quebra o celular da mulher, joga no chão para que ela não tenha condições de pedir ajuda ou denunciar, e ela fica, então, totalmente ilhada, né, nesse relacionamento tóxico e abusivo. Então, eu tenho certeza que a gente depois vai continuar falando sobre isso. Antes de encerrar, eu vou perguntar para a Edna e dizer que aqui a sororidade, acho que foi o fio, né, que nos uniu em todas as falas. Então, Edna, você tem alguma coisa antes? Lilia, você sabe que você é exemplo de sororidade, amar, todas nós. E hoje, inspirada nesse momento, eu vou, a partir de agora, colocar em cada colar de pérolas um pequeno encartezinho alertando sobre a questão da violência. Então, se eu tivesse feito isso quando a gente começou, 70 mil mulheres poderiam ter recebido essas informações. Então, a partir de hoje, em homenagem a esse momento, todos os colares de pérolas terão encarte sobre a importância de nós mulheres sabemos o quanto nós podemos salvar a vida da mulher a partir do momento que a gente toma conhecimento, a partir da gente toma consciência disso. E eu quero dizer também que o Instituto Marcelo Goldoni está de portas abertas, nós temos uma parceria com o Instituto Maria da Penha, alguns casos a gente está direcionando para o Instituto Maria da Penha, então, quem precisar de ajuda e estiver assistindo essa live, entre em contato conosco através do site do IVG, que nós estamos aqui de portas abertas para ajudar todas as mulheres. Parabéns. Uma honra! Obrigada, Leila. E eu vou finalizar falando um pouquinho para vocês que nós somos mulheres valentes, resilientes, dizem que somos imparáveis, acostumadas a renascer como a fênix. Nós somos sonhadoras, somos as mulheres que apoiam outras mulheres, que escutam umas às outras, que se comovem com suas histórias. Nós somos as mulheres que se abraçam, que se comunicam através de olhares e gestos, que se entendem. Somos as mulheres que incentivam outras mulheres a alçar postos de liderança, a ganhar dinheiro. Nós somos as mulheres que voam, que têm asas. E lembrando que a humanidade sempre teve medo das mulheres que voam, sejam elas bruxas, sejam elas livres. Muitíssimo obrigada a todas vocês, e eu vou aplaudir todas vocês, porque vocês merecem. Um beijo, obrigada. Aplausos para você e para a Mar também. A Mar não consegue voltar por conta da internet. Não tem problema, mas ela vai ver. Sim, ela vai ver. Fica aqui o nosso agradecimento da Global Network em língua portuguesa, tanto Global Network Brasil como Global Network Portugal. Esperando revê-las em breve, em outra ocasião, nós vamos nos reunir novamente. Então, um beijo, agradecendo também todo mundo que nos assistiu. Se alguém puder tirar uma foto, eu agradeço. Estou tirando agora. Ok. E é isso, meninas. Amo vocês. Um beijo no coração. Beijo, coração. Até a próxima. Entregar um colar de pérolas para quem não entreguei ainda.
Beijo. Beijo, meninas. Portugal está esperando vocês. Vem para cá. Volta, vou voltar. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Pri, como é que sai? Ok, meu bem? Agora ficou você mesmo.